é caráter. Repita comigo, caráter. Ter um caráter transformado é fundamental na vida do homem e da mulher de Deus. Não tem como ter uma vida transformada se o nosso caráter não for transformado conforme o caráter de Cristo. Estão entendendo? Amém? Nós precisamos ter em nós o caráter de Cristo. Então fala para o seu irmão, você precisa ter na sua vida o caráter de Cristo. Amém, amados? Em Romanos capítulo 8, verso 29, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8 e o verso 29. Eu não gosto muito de fazer propaganda, mas não é propaganda. Nós temos ali já os DVDs de ontem, a ministração de ontem. Tem ali também um livro. Quem já comprou o meu livro, é um livro da capa amarela. Agora foi feita a segunda edição, então ele mudou apenas a capa. Então se você já comprou o primeiro seminário, é o mesmo. Amém? Ali tem alguns livros, tem uns DVDs também do primeiro seminário, fala sobre a autoridade espiritual. Tem um DVD também do segundo seminário, que é aquele do gerar vidas. Quantos participaram dele? Levanta as mãos. Do gerar vidas, conquistar vidas para Jesus. Quem aqui já teve a atitude de evangelizar e ganhar alguém para Jesus? Levanta as mãos assim. Amém? Fala para o seu irmão, Deus tem muito mais para você. Então ele tem um DVD de submissão ao chamado, que é gerar vidas para o Senhor. Tem uns livros, tem uns DVDs de ontem. Amém? Romanos capítulo 8, verso 29. Diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando aqui em Romanos, Paulo, escrevendo, ensinando, trazendo conhecimento à igreja de Roma, ele diz o seguinte, que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus. Amém? Então olha para o seu irmão e fala, você foi predestinado para ser conforme a imagem de Jesus. Quando nós olhamos esse termo imagem no sentido original da palavra, significa caráter. Repita comigo, imagem é igual a caráter. Em outro sentido, esse texto está dizendo o seguinte, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conformes o caráter do seu Filho. Amém? Então nós somos chamados para quê? Para termos em nós o caráter de Jesus. Então levanta a sua mão direita bem alto mesmo, como mais que vencedor, e diga assim, eu fui chamado para expressar o caráter de Cristo na minha vida. Amém, meus amados? Deixa eu te abrir um parênteses aqui. Esses princípios que você está tendo conhecimento nesses dias, ontem, hoje, até quarta-feira, é como se Deus estivesse te municiando de todos os armamentos necessários para você ter uma vida vitoriosa. Amém? Quando se fala em ter uma vida vitoriosa, para mim ter vitória, eu vou ter que lutar. Estão entendendo? Amém? Então nós estamos em uma luta constante, estamos em uma guerra espiritual constante, no qual o nosso inimigo, ele não quer de modo nenhuma, de maneira nenhuma, que você seja mais do que vencedor. Estão entendendo? Amém? O inimigo, ele vai fazer de tudo para impedir que você e eu sejamos mais que vencedores, para impedir que você e eu tenhamos vitória em todos os âmbitos da nossa vida. E o que acontece hoje com a igreja? Quando eu falo igreja, eu não estou referindo a um nome, a uma placa, mas a igreja mundial, de um modo geral. O que acontece? Às vezes nós queremos fazer guerra, às vezes nós queremos lutar sem termos o conhecimento, sem conhecer as estratégias do inimigo, sem termos as armas necessárias, sim ou não? Por isso que muitas vezes nós não conquistamos aquilo que nos pertence. Por isso que muitas vezes nós não temos vitória em todos os âmbitos da nossa vida. Por quê? Nós queremos lutar sem saber manusear as nossas armas. Estão entendendo? Amém? Por isso esses dias, ontem eu falei sobre atitude, hoje eu vou falar sobre caráter, amanhã eu vou falar sobre o terceiro princípio, que é fidelidade. Depois de amanhã eu vou falar sobre o quarto princípio, que é família. São armas
essenciais que nós precisamos saber manuseá-las para termos as vitórias em todas as áreas da nossa vida. Amém? Por isso é importante você ter esse conhecimento, porque quando nós temos o conhecimento, nós não vamos errar. Estão entendendo? Amém? Quando nós temos o conhecimento, nós vamos saber como enfrentar o inimigo. Quando nós temos o conhecimento, nós vamos conhecer as estratégias do inimigo. Estão entendendo? Amém? E qual a consequência disso? Nós seremos mais que vencedores em todas as coisas. Amém? Por isso que é importante você conhecer esses princípios. Quando fala de caráter, entenda uma coisa: o segredo daquilo que Deus tem para fazer na minha, na sua vida, depende em grande parte do caráter desse homem e dessa mulher de Deus. Entende? Caráter na palavra de Deus nos fala de uma atitude. Repita comigo: caráter fala de uma atitude, fala de uma postura, fala de uma índole que você mesmo determina. Fala para o seu irmão: o seu caráter é você que vai determinar. Entende? Você vai determinar, que você escolhe a maneira como reagir às circunstâncias, como reagir às ciladas, às ameaças do diabo. É você que vai definir o tipo de postura que você quer ter. Então fala assim: sou eu. Diga mais forte: sou eu. Quem define o tipo de postura que eu quero ter. Por isso, amados, o caminho para o caráter de Cristo em nós é o caminho da cruz em nós. Então fala assim: o caminho do caráter de Cristo em mim é o caminho da operação da cruz em mim. Estão entendendo? Por isso que lá em Mateus capítulo 16 e o verso 24, Jesus fala o seguinte: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quantos querem seguir Jesus aqui? Levanta a mão, dê glória a Deus. Então isso fala o que? De cruz. Se eu quero seguir a Jesus, eu tenho que andar pela cruz. Estão entendendo? Amém? E essa lei da cruz que vai definir como o nosso caráter vai ser formado. Por isso, antes de conhecermos o poder, antes de conhecermos a glória do Senhor, nós temos que ser tratados pela cruz de Cristo. Amém? E andar pela cruz não é fácil. Andar pela cruz fala de renúncia. Andar pela cruz fala de vencer os meus desejos, fala de vencer a minha vontade própria, fala de vencer os meus pensamentos. Estão entendendo? Amém? Isso é andar pela cruz, não é fácil. Quando eu ando pela cruz, eu não vou ficar ofendido com meu irmão. Então eu falo para o seu irmão: se você anda pela cruz, você não vai ficar ofendido. Agora olha aqui: se eu não ficar ofendido com o irmão, eu não vou precisar pedir perdão. Sim ou não? Por isso, o perdão é a segunda chance que Deus nos dá. Então eu falo para o seu irmão: o perdão é a segunda chance que Deus te dá. Mas qual é então, pastor, a primeira chance que Deus me dá? A primeira chance que Deus me dá é não ficar ofendido. Amém? E não ficar ofendido fala de andar pela cruz. Isso é o que? Caráter. Por isso, existe esse princípio: andar pela cruz. E quando eu ando pela cruz, entenda uma coisa: as pressões e as tentações vão aumentar à medida que eu vou crescendo em Deus. Estão entendendo? Amém? Quanto mais eu crescer no Senhor, maior vai ser as pressões, maior vai ser as tentações. Estão entendendo? Amém? Não somente em cunho religioso, mas no trabalho, por exemplo. Se você é promovido, vai exercer um cargo de chefia, por exemplo, no seu trabalho, você não vai sofrer muito mais pressão? Sim ou não? A tentação não vai ser muito maior? Sim ou não? Às vezes uma pessoa, por exemplo, um cidadão comum, ele é candidato, ele é eleito a vereador, a prefeito ou a deputado. Antes ele não tinha tanta pressão como ele vai ter depois de eleito. Sim ou não? Aí vai ser a tentação para vencer ali as propinas que vão ser oferecidas para ele. Vai ser a pressão de vencer ali a tentação de não ceder a A ou B. Estão entendendo? Amém? Por isso, quanto mais nós crescemos em Deus, maior vai ser a tentação, maior vai ser a pressão.